Teve um menino da Casa Lar que correu na cozinha para pegar um prato, que era todo sextavado nos fundos, ele virou o prato na mesa, pôs o papel em cima, pegou um giz de cera e fez uma arte assim, para o idoso em cima do que ele tinha escrito. Eu acredito que isso são valores inestimáveis, né? É a essência do que o idoso contou sendo captada pela essência da criança. E quando o idoso recebe isso de novo? É um momento assim que eu não consigo descrever. É como se ele ressignificasse algumas situações da vida dele através daquele gesto, daquele movimento. Porque ele recebe uma história recontada, porque nós recontamos a história para ele. E a história dele. E ele se reconhece na história, ele fala, é isso mesmo, até que a minha história é bonita. E depois disso a gente ainda entrega uma arte para ele. Fala assim, além da sua história encantada, tem mais um presente. Uma ilustração da própria história. Deve ser emocionante, né? Para ele é bastante, para a criança também, para o voluntário, para todos nós. Porque naquele momento de fragilidade é como se nós fizéssemos uma ponte entre as gerações dessas frágeis idades e a vida continua fluindo, né, de uma maneira natural. A vida gira em torno de histórias e de arte e tem um fio invisível, né, através do olhar de pureza da criança, de enxergar a essência da história do idoso e traduzir através de uma arte. E quando o idoso abre aquele papelzinho, ele capta. Ele capta isso porque o olho dele brilha e ele fala que é o presente melhor que ele recebeu. E eu acredito até que seja, porque naquele momento é tão intenso, é tão importante, que pode até mudar um pouco, né? A maneira como ele se vê, como ele viu a vida dele inteira. Teve um idoso que deu um depoimento que ele disse assim, nós passamos a existir. Nossa, então, isso é forte, né? Eu vejo você, né? Sim, eu estou aqui, né? E outras pessoas me veem, né? Uhum. Não estou aqui nesse canto sozinho, sem ninguém me perceber, né? Isso é muito bonito. Muito. Bom, eu gostaria de pedir para você agora contar uma história para a gente. Eu vou contar uma história que se chama Afiando o Seu Machado. Certo. Era uma vez um velho sábio, um lenhador. Ele era campeão no corte de lenhas. Um dia ele foi desafiado por um jovem forte e robusto, chegou na aldeia e disse, hoje eu serei o novo campeão. Eu receberei essa honraria. O idoso serenamente disse para ele, tudo bem, meu filho, então vamos lá, vamos iniciar o torneio. E assim cada um foi para o seu canto com seu monte de lenhas. Foi dada a largada e começaram a cortar lenhas, e cortar lenhas, e cortar lenhas. Cada vez que o jovem parava e olhava para o idoso, ele viu o idoso sentado. Ele falava, tá no papo. Com essa idade avançada, ele não tem a menor condição de competir comigo. Eu serei o novo vencedor. E ele continuava cortando, cortando, cortando. Uma hora ele parava, o idoso estava sentado. Ele falou, puxa vida, eu não sei nem por que não encerram logo essa competição, já que eu já ganhei. Ele todo feliz, quando termina a competição, deram a vitória. Adivinha quem ganhou? O jovem. O idoso. Ah, é? E o jovem ficou quieto naquele momento, viu o prêmio ser entregue para o velho sábio. Quando terminou tudo, ele não se conteve. Ele chegou do lado dele e falou, eu estou muito curioso. Antes de mais nada, parabéns, me perdoe a minha ousadia, a minha prepotência, mas eu preciso muito saber como é que o senhor conseguiu ganhar, uma vez que cada vez que eu olhava para o senhor estava sentado. Ele falou, meu jovem, cada vez que você olhou para mim, realmente eu estava sentado, mas eu não estava descansando. Eu estava, assim, afiando o meu machado. É, muito bonita. A sabedoria vale mais, né, do que a juventude, né? E o autoaprimoramento, né? Até no exercício de um trabalho voluntário, nós precisamos estar sempre afiando o nosso machado. Sempre afiando o machado, né? E eu sei que o Instituto sempre está afiando o machado, né? E está se preparando para novas conquistas, né? Uhum. Já trabalha em várias vertentes, mas está se aprimorando um pouquinho mais. Me conta, o Instituto está se preparando para uma nova fase. Como vai ser? Nós estamos num processo agora de transformar a nossa sede num centro cultural, que nós queremos oportunizar um maior movimento da comunidade, um maior acesso à área da cultura. E com isso nós vamos trazer cursos de formação de teatro, contação de história. E nós pretendemos, de fato, que os idosos possam também ter a oportunidade de se deslocar do asilo e vir para a nossa sede, para poder fazer um centro cultural, para poder trazer essas crianças que também ouvem a história, entregam para o idoso. Então nós queremos reforçar esse polo de cultura dentro do Instituto. Então nós estamos com vários projetos na lei de incentivo, buscando apoio para que isso possa ser viabilizado.
porque uma vez precisa de recurso financeiro também. Então, o Instituto está sempre, constantemente, fazendo campanhas para que efetivamente nós possamos ter esse polo cultural funcionando, de treinamento de voluntários e de oportunidade de apresentações artísticas das histórias dos idosos. E me conta uma coisa, você falou para mim do treinamento para voluntário, mas todo mundo pode contar história? Qualquer pessoa pode contar. O nosso voluntário mais novo tem 12 anos e a nossa voluntária mais idosa tem 84 anos. Então não tem limite. Não tem. Inclusive, essa idosa ela nem frequentou escola, ela conta as histórias que ela conhece, que foram contadas pelas pessoas. Ela tem uma sabedoria muito grande, né, e um amor muito forte, porque esse amor incondicional conta naquela hora. Sim. Então ela domina muito bem a contação de história, o ofício. Que bacana. E assim, existe uma dificuldade? Eu vou contar esse tipo de história, ou não, isso não pode, ou como que funciona porque acho que deve ter toda uma elaboração para você chegar lá e contar a história para alguém, né? Então, como funciona isso? No treinamento prático, nós preparamos o voluntário para ser contador de história, mas na escolha do repertório, muitos enfrentam dificuldades mesmo. E é até um desafio pessoal, para que o voluntário busque uma melhor formação, para que ele tenha uma história mais adequada e ele aprenda a desenvolver o feeling, qual história utilizar naquele momento. Porque como é um público heterogêneo atendido, nós não temos como medir exatamente qual história seria a ideal para ser contada, por exemplo, numa enfermaria de um hospital. Mas, aos poucos, os voluntários vão percebendo que eles vão passando a ter esse feeling de que aquela história, naquele momento, vai trazer o medicamento necessário, aquela cura que vai apaziguar a alma da pessoa. E ele vai sentindo aos poucos isso, é uma habilidade que ele busca. E ele tem que ter algumas histórias, assim, um repertório bom, quanto maior, mais variado, melhor, para ele poder utilizar e não ficar naquela saia justa, né? De não tem uma história preparada para contar. Então é bom ele ter bastante preparo. Então o desafio é constante, o aperfeiçoamento também. E também tem um trabalho de intuição, né? Tem. Acho que chegar num quarto e sentir como está aquele ambiente e como intervir da melhor maneira, sim, né? Porque partindo do princípio que a ideia é ir lá, levar uma história para encantar, para agradar, né? Para mudar pelo menos aquele pequeno momento, né? Então acho que a intuição também acaba sendo desenvolvida, né? Sim, funciona de uma maneira muito forte. Conta pra gente um pouquinho, que eu sei também que você trabalha com esse lado, conta a história, como você já falou um pouco, mas desenvolve assim, as pessoas, os grandes gerentes, trabalham também com contação de história. Conta pra gente um pouco disso. Porque a gente acha que só a mãe para a criança que conta história, né? De maneira nenhuma. A história hoje tem sido pano de fundo de um cenário até internacional. Tem várias conferências que já se fala sobre os storytelling, sobre a técnica de contar histórias, como uma forma de desenvolver a liderança, ativar o carisma, mobilizar a formação de opinião, porque a história trabalha através de metáforas, né? Então, a exemplo do que nós víamos nas histórias contadas por Jesus pela Bíblia, as parábolas, elas são histórias e são metáforas e perduram ao longo do tempo. E as histórias têm esse poder. Quando o voluntário, quando um líder vai contar história, quando um palestrante começa a sua palestra contando história, com a postura de um contador de história, ele produz um encantamento na sua plateia. As pessoas se sentem muito mais pertencendo àquele ambiente, àquele momento da palestra, do que ele estiver colocando, por conta talvez até de um processo ancestral, de nós ouvirmos histórias também desde a nossa época, né, das cavernas. Então nós já temos uma afinidade muito grande quando nós escutamos uma história ser contada ou uma palestra ser descrita num tom de uma contação de história. Então, hoje é muito bem vista dentro das empresas, existem muito curso também de formação de executivos, onde a contação de história é também uma das disciplinas. Quem sabe um dia as universidades também coloquem, né, uma oficina de contação, as disciplinas de contação de história no processo de formação. Desenvolvimento, né? Sim, até no melhoria da oratória. Roseli, quero agradecer muito a sua presença especial no programa, te desejar muito sucesso, que o Instituto cresça ainda mais e atenda o maior número de pessoas possível, porque todo mundo precisa de uma boa história, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Obrigada. O mundo precisa de histórias alegres, né? E que cada um possa contar a sua história. Ou ler um bom livro, contar essa história para outra pessoa, né? Contar a história também é passar tradições, né? De uma pessoa para outra, de um grupo para outro. Então vamos lá. Vamos cada um contar uma boa história hoje, para o próximo, né? E o programa Ciência e Espiritualidade fica por aqui.
Como você sabe, ele é feito com muito carinho para você e ele é organizado pelas Faculdades Integrada Espírita. Muito obrigada, até a próxima.